Boa noite, irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Nós estamos na casa do Senhor nessa noite e durante os domingos pela noite nós temos proposto uma série de sermões onde estamos pregando a partir da carta de Paulo aos Romanos no capítulo de número 12. Se você está voltando de férias, se você talvez não tenha acompanhado, nós temos seguido essa jornada e já fizemos duas mensagens. A primeira delas está em Romanos capítulo 12, do versículo 1 ao 3. Em seguida, nós fizemos uma exposição do versículo 3 ao versículo de número 8. E hoje eu vou dar continuidade nessa exposição bíblica, falando desde o versículo 9 até o versículo de número 13. Contudo, eu gostaria que nós lêssemos toda a passagem bíblica, que vai desde o versículo 1 em diante, para que nós pudéssemos refrescar a nossa memória e, ao mesmo tempo, trazer para próximo de nós o contexto em que Paulo traz-nos a exortação da palavra do Senhor nessa noite. Romanos capítulo 12, do versículo 1 em diante até o versículo de número 13. Assim nos diz a palavra do Senhor. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo, além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros, tendo, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou o que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui com liberalidade, o que preside com diligência, quem exerce misericórdia com alegria. O amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo, não sejais remissos. Sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança. Sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade. Amém. Vamos ficar por aqui, por enquanto. Ó Deus, mais uma vez aqui estamos diante da Tua palavra. Nós entendemos que a nossa relação com o Senhor é uma relação de pai e filhos. E aqui estamos, Senhor, diante de Ti, depois de abrir os nossos corações, expressar a nossa vida cristã através das orações e leitura da Tua palavra, e as orações feitas, e os cânticos cantados. Nós queremos ouvir a Tua voz. Nós queremos ser ministrados pela Tua palavra. Nós queremos que o Senhor instrua os nossos corações, porque nós cremos que isso não é um exercício humano, mas isso é uma obra divina, porque somente o Senhor transforma corações. Somente o Senhor chega, ó Pai, através do Teu Espírito Santo, naqueles lugares escondidos e obscuros, que muitas vezes nem nós somos capazes de sondar. Mas nessa noite, ministra aos nossos corações e leva-nos para o centro da Tua vontade. Nós te pedimos isso, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós temos falado acerca de renovação espiritual.
Esse capítulo 12 de Romanos trata exatamente sobre os aspectos práticos da vida cristã. Paulo está escrevendo uma carta para uma igreja a qual ele não o conhecia pessoalmente. Paulo não conhecia aquela igreja pessoalmente, mas ele tinha um amor entranhável pelaquela igreja. Paulo orava por aquela igreja. Paulo sabia da importância da igreja de Roma para a expansão do evangelho. Porque a obra da missão que Deus entregou à igreja não é uma missão solitária, não é uma missão individual, mas a missão que Deus entregou à sua igreja é uma missão coletiva, é uma missão de um corpo, um povo, um grupo que foi chamado para que nós proclamemos as boas novas do evangelho. Então Paulo entende isso, ainda sendo um homem de Deus, um homem usado tremendamente por Deus em muitas circunstâncias. Paulo foi um homem de excelência em muitas áreas da sua vida. Mas quando ele se encontrou com Cristo, todas as coisas ficaram em segundo plano para que o apóstolo Paulo pudesse amar a Deus sobre todas as coisas. Para que ele pudesse colocar a Jesus no lugar mais alto da sua fé, da sua vida, da sua prioridade. Paulo diz isso em muitos momentos. Paulo diz isso em Gálatas, quando ele diz em Gálatas capítulo 2, não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Paulo diz em muitas das suas apresentações introdutórias de suas cartas, ele diz que ele foi chamado para ser servo, chamado para pregar o evangelho. E assim somos nós. Nós temos um chamado. Nós temos um chamado primeiramente para adorar a Deus. E é isso que Paulo está mostrando do versículo de 1 ao versículo de número 3. Paulo está dizendo que nós fomos chamados para cultuar a Deus no dia a dia das nossas vidas. E que nós não podemos nos conformar com este século, mas nós temos que transformar através da palavra de Deus, dia a dia sendo aplicada nas nossas vidas. Mas em segundo lugar, Paulo está mostrando aqui nesse texto que para nós termos uma renovação espiritual, nós precisamos cumprir o nosso chamado amando a Deus dia a dia nas nossas vidas, mas nós temos um chamado também de amar o nosso próximo, de nos relacionar com o nosso próximo. O nosso chamado é um chamado para servir uns aos outros, sermos servos uns dos outros. Mas hoje, eu quero falar para vocês sobre um elemento que é essencial para que nós sirvamos a Deus e para que nós sirvamos uns aos outros. E se esse elemento que é essencial não está presente, todas as outras coisas são jogadas a perder. E esse, na verdade, é uma fragilidade de muitos cristãos. De muitos de nós, como cristãos em Cristo Jesus, muitas vezes somos tentados a obedecer ao chamado de Deus, a servir a Deus, a servir uns aos outros, mas sem esse elemento que é essencial para você servir. E qual elemento é esse? Nessa noite, Paulo está nos chamando a nós revisarmos, a nós renovarmos o nosso amor para com Deus. Paulo está falando exatamente sobre isso. Paulo está desafiando a igreja de Roma para uma renovação do amor a Deus, uma renovação do amor para com a obra do Senhor. E ele está falando exatamente sobre isso a partir do versículo de número 9. Observe comigo. Paulo está dizendo aqui, o amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros. Então, Paulo está nos trazendo aqui um elemento importantíssimo, que é essencial para a vida cristã. Há um ingrediente que não pode faltar no relacionamento que nós temos para com Deus e no relacionamento que nós temos uns para com os outros. E esse ingrediente
é o amor. E, na verdade, irmãos, aqui é algo tão sério quando Paulo toca nesse tema, que, na verdade, o amor é o que nos diferencia do mundo. O que vai fazer a diferença da igreja para o mundo, o que vai fazer a diferença se você é um crente verdadeiro ou um crente falso, é o seu amor. Porque o amor é algo essencial. Nós nascemos e na nossa essência, nós fomos criados para amar. Na essência do homem, na essência da criação, nós fomos criados para amar. O amor, ele é inevitável. A grande pergunta nessa noite aqui, e que faz a diferença do nosso cristianismo, é quem nós amamos. Onde está o nosso coração? Onde está colocado o nosso amor? E é exatamente nessa direção que Paulo está exortando aquela igreja. Porque para ter uma renovação do amor de Deus, é necessário nós fazermos um autoexame. É necessário nós examinarmos o nosso coração e nós pensarmos onde nós estamos gastando o nosso tempo. Onde nós estamos gastando a nossa energia. Onde nós estamos gastando os nossos recursos. Onde nós estamos gastando todos os nossos dons e talentos. Onde nós estamos colocando a nossa preocupação. Onde nós estamos fazendo um grande investimento nas nossas vidas. É isso que vai ser a medida de onde está o nosso amor. Portanto, Paulo está colocando 3 elementos muito importantes que eu gostaria de falar para os irmãos em relação ao nosso amor para com Deus. Em primeiro lugar, o que Paulo está colocando nessa passagem bíblica para nós aqui é acerca do imperativo do amor. O amor não é uma opção, o amor é um mandamento. O amor é um chamado imperativo de Deus. Se você observar nessa passagem bíblica, você vai ver que os verbos desse texto aqui estão na voz imperativa. Está no imperativo. O tempo verbal aqui é o imperativo. O texto está dizendo, o amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. E depois ele vai dizer, amai-vos mutuamente. Amai-vos cordialmente, uns aos outros, com amor fraternal. Então, Paulo está colocando aqui um imperativo para a igreja. Paulo está dizendo que o amor é um imperativo. Que sem o amor não existe vida cristã. Que o amor é uma condição pelo qual Deus estabeleceu. E nós podemos conectar esse texto exatamente com a passagem do Antigo Testamento. E se você conhece o Antigo Testamento, um pouquinho do Antigo Testamento, se você já ouviu falar nos 10 mandamentos, quais são os 2 primeiros mandamentos? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. Então, quando nós vamos à essência da lei de Deus, a essência da lei de Deus começa com o amor. A palavra de Deus nos chama a nós amarmos. Jesus, no Novo Testamento, ele resume o Novo Testamento, ele resume a lei de Deus aos seus discípulos em amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Porque contra essas coisas não há lei. Paulo está chamando a nossa atenção, Jesus está chamando a nossa atenção no Novo Testamento para mostrar-nos que o amor é uma essência da vida cristã, que nós fomos chamados para amar. O pecado capital, muitas vezes, da igreja, não é a falta de amor, mas é a desobediência em se conformar com um amor hipócrita. A palavra amor é uma palavra que está na nossa boca. É uma palavra que está no nosso vocabulário. É uma palavra que está nas leituras bíblicas que nós fazemos. É uma palavra
que está nos cânticos espirituais que nós cantamos. É uma palavra que está nos nossos usos e costumes. Mas a palavra amor, muitas vezes, não é exercitada de forma verdadeira. E o que esse texto está nos exortando aqui nessa noite, e que Paulo está dizendo aqui, Paulo não está dizendo que aquela igreja não amava. Paulo está dizendo que aquela igreja tinha amor. Mas Paulo estava dizendo que aquele amor era um amor hipócrita. Era um amor fingido. E o que é um amor fingido? É quando você diz que ama por fora, é como quando você demonstra que ama por fora, mas por dentro você odeia. Por dentro não é o que diz o seu coração. Por dentro não é aquilo que você sente. E isso pode se dar não simplesmente no contexto horizontal da igreja, mas de uma certa maneira isso se dá no contexto vertical. Porque existem muitas pessoas que servem a Deus, não por amor a Deus. Tem muitas pessoas que estão na igreja e elas servem a Deus por uma religiosidade. Porque ela adquiriu esse costume cultural da sua família. Porque ela foi criada ou talvez domesticada na igreja, de vir para a igreja, e ela vem para a igreja não porque ela ama a Deus, não porque ela quer expressar o seu amor a Deus, não porque isso é fruto da sua essência semanal e diariamente na sua vida cristã, mas ela vem para a igreja porque se ela não vir para a igreja está faltando alguma coisa. Se ela não vir, você já teve esse sentimento? Você falou, hoje não teve culto. Hoje não teve culto, eu não pude ir para a igreja, está faltando alguma coisa. Mas não necessariamente o fato de estar faltando alguma coisa significa que isso aí é amor verdadeiro. Muitas vezes isso pode ser algo, uma rotina que você criou no seu coração. Tem muitas pessoas que vêm à igreja que supostamente estão servindo a Deus, não por amor, mas estão servindo por medo. Tem muitas pessoas que têm medo de Deus. Ela vem à igreja, ela escuta o sermão, ela tenta obedecer a Deus, ela tenta respeitar as autoridades, ela tenta contribuir, ela tenta ser uma pessoa boa, ela tenta fazer boas obras para com o próximo, não é porque ela ama Deus, é porque ela tem medo de Deus. Porque se ela não obedecer, ela pode receber o castigo de Deus. Porque se ela não obedecer, ela vai para o inferno. Então você não está servindo a Deus por amor a Deus. Você pode estar servindo a Deus porque você tem medo de Deus. Tem muitas pessoas que estão vindo à igreja e que frequentam a igreja, algumas por tradição, outras por medo, outras porque querem barganhar com Deus. Porque estão buscando algum benefício de Deus. Porque estão buscando alguma coisa, então elas acham que é uma troca. Então elas estão pensando o seguinte, eu vou me firmar, eu vou fazer uma campanha de oração, eu vou fazer o possível para fazer as coisas certinho, porque se eu fizer, Deus vai me abençoar. É como se eu estivesse barganhando com Deus. Qual é a sua motivação para estar aqui nessa noite? Qual é a sua motivação para servir a Deus? Qual é a sua motivação para cumprir o chamado que Deus te deu? Qual é a sua motivação para servir ao próximo? Qual é a sua motivação para fazer boas obras? É por amor a Deus? Verdadeiramente? E é exatamente isso que Paulo está chamando a atenção. Ele está dizendo, o amor seja sem hipocrisia. O que Paulo está dizendo é que a tendência do nosso coração é ser hipócrita. O que Paulo está dizendo é que o nosso coração se inclina à hipocrisia. Que o nosso coração não inclina-se para amar a Deus e para amar o próximo. O que o texto está dizendo é que o nosso coração se inclina a nós amarmos a nós mesmos. Tanto
Tanto é que o Antigo Testamento parte desse princípio. Nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como? A nós mesmos. Porque talvez você se ama tanto que a sua motivação para servir a Deus é você e não Deus. Já pensou nisso? Tem muitas pessoas que estão servindo a Deus, supostamente ela está servindo a Deus, mas o que ela quer é um elogio. Tem muitas pessoas que estão servindo a Deus, mas ela está buscando se autoafirmar e encontrar significado num cargo. Não é porque ela ama a Deus. Não é porque ela está fazendo para Deus em essência. É porque ela ama tanto aquele cargo. E ela precisa daquele cargo. Porque se tirar ela daquele cargo da igreja, acabou. Ela vai para outra igreja. Porque ela está atrás de quê? De um cargo. Paulo está sendo explícito nesse texto. E ele está dizendo que se você quer uma transformação na sua vida, se você quer uma renovação espiritual, o primeiro passo disso é você amar a Deus. E esse amor ser sem hipocrisia. E esse amor a Deus se refletir no amor ao próximo. E quando você ama verdadeiramente, deixa eu lhe dizer uma coisa, as pessoas vão perceber. As pessoas vão perceber que o seu amor é sem fingimento. Mas esse texto nos mostra um outro elemento importante aqui. A primeira coisa é que o amor é o quê? Um imperativo. Mas a segunda coisa é que o amor, irmãos, é uma decisão. O amor é um exercício prático das nossas ações constantemente para com Deus e para com o nosso próximo. Aqui o que Paulo está destacando agora em segundo lugar é a evidência desse amor. Você não precisa andar com a palavra amor na sua boca para você mostrar que você ama. Você não precisa ficar tentando o tempo todo dizer para alguém que você a ama. Porque muitas vezes não é isso o que vai demonstrar que você ama verdadeiramente. Mas você precisa expressar esse amor verdadeiramente, de fato e de direito. Você precisa demonstrar esse amor. E quando você demonstra esse amor, no dia que você falar para alguém que a ama, ela vai acreditar. Porque ela vê isso na sua forma de falar. Ela vê isso no seu estilo de vida. Ela vê isso em você. Isso está estampado, está claro. E aí sim, o que você diz vai ter autoridade. E o que Paulo está dizendo é exatamente isso no texto. O que Paulo está dizendo aqui, irmãos, primeiramente, o que não é o amor. O amor não é um sentimento, simplesmente. O amor, irmãos, não é simplesmente um sentimento que nós expressamos. Mas o amor, realmente, ele é expresso através da prática. Quando Paulo está exortando os homens da igreja em Éfeso, quando ele está exortando o homem, ele diz o quê? Maridos, amai vossas mulheres, esposas, como Cristo amou a igreja. E como foi que Cristo amou a igreja? Quantas vezes você viu Jesus falando para os seus discípulos, ou para todo mundo que ele os amava? Ele demonstrou isso. Ele viveu isso. E ele viveu de tal maneira que até hoje essa mensagem, ela é inquestionável. Não se pode escondê-la. Não se pode ocultá-la. Mesmo que impérios tentaram calar, mesmo que autoridades tentaram apagar o cristianismo e destruir o cristianismo, deixa eu lhe dizer uma coisa. Vou lhe adiantar o próximo sermão dessa série, mas deixa eu adiantar uma coisa. A grande vitória, qual foi a grande arma que fez com que a igreja
o cristianismo vencesse o Império Romano? Foi o amor, irmãos. Foi o amor que fez com que os cristãos vencessem os exércitos romanos, com suas armas, com seus soldados preparados, com sua retórica de direito, com toda a sua riqueza do Império Romano, com todo o seu poder e expansão daquele império. Nada pode deter o amor daqueles cristãos a Deus e ao seu próximo. Eles não pegaram armas para brigar. Eles não entraram em guerras. Eles não entraram em discussões teológicas. Eles não quiseram provar de forma teológica que Jesus era Deus. Eles amaram. Tanto é que o texto mais profundo de Paulo acerca do amor está em Romanos capítulo 8. O que é que diz Romanos capítulo 8? Quem poderá separar-nos do amor de Deus? Quem? É isso que Paulo está falando. Paulo está mandando um recado para a igreja de Roma e dizendo o seguinte: vocês querem vencer o Império Romano? Vocês querem vencer todo o sofrimento, todas as provações, todas as perseguições, todas as lutas que vocês estão enfrentando contra uma cidade hostil, contra o pecado, contra a violência, contra um governo corrupto. Vocês querem vencer? Como é que nós vamos vencer? Como é que essa igreja que pode vencer? Como é que essa igreja que pode superar os seus problemas? Como é que essa igreja que pode ir para uma outra dimensão da vida cristã? É amar. Essa palavrinha é simples. Mas sabe qual é o problema? Nós queremos servir, nós queremos cargo, nós queremos cantar, nós queremos cultuar, nós queremos ouvir sermão, nós queremos fazer evento daqui, evento de lá, nós queremos fazer muita coisa. Mas sabe uma coisa que a gente não quer? Amar. Quando fala, você precisa amar seu irmão. Ah, pastor, essa pessoa não tem jeito, não. Não tem jeito, não. Ah, pastor, é porque o senhor não conhece. Nem lhe conto. Quando a igreja, irmãos, caminha e trabalha sem amor, é como um motor de um carro que funciona sem óleo. Você pode ter uma Ferrari, você pode ter o melhor carro, você pode ter o carro do último ano, o carro mais caro, o melhor carro, mas se esse carro não tem óleo no motor, o que é que vai acontecer? Vai bater o motor. Uma igreja que não ama, uma igreja sem amor, uma igreja sem alma. A Bíblia diz o seguinte, Jesus diz, de que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Jesus poderia ter vindo e obedecido até o fim. Mas se ele não tivesse amado, nada disso importaria. Não é assim que Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 13? Ainda que eu fale a língua dos anjos e dos homens, ainda que eu faça 1000 coisas, se não tiver amor, nada serve. Então, o que Paulo está colocando para nós é que é algo importante, que nós precisamos pensar. Irmãos, há momentos na vida que nós precisamos parar. Como pastor, a gente acompanha a vida dos irmãos. Nós acompanhamos a vida da igreja. E muitas vezes o pastor, na sua tarefa de acompanhar espiritualmente e apoiar, por exemplo, casais, muitas vezes você chega para um casal, você tem que falar com ele, vamos parar aqui. Precisa parar tudo. Precisa voltar a amar. E o que é o amor? É isso que você precisa entender. Eu vou chegar lá no instante. Mas às vezes você precisa parar.
E você precisa rever o seu coração. E você precisa tomar a decisão de renovar esse amor. E renovar esse amor com tudo. E às vezes a igreja precisa disso. Ela precisa parar tudo. E falar o seguinte: vamos voltar para o ABC. E voltar para o ABC, vamos voltar a amar. Vamos voltar com a letra A. Não é assim o ABC? Vamos voltar com a letra A. Se a gente ficar na letra A, para a letra B, pode ter um grande avivamento de Deus. Mas se você quiser saltar da A e ir para Z, não vai funcionar. Porque Deus não se preocupa somente com os fins. Deus se preocupa também com os meios. Os meios para Ele é importante. E quando a gente não ama, irmãos, sabe o que é que acontece quando a gente não ama? Quando a gente não faz as coisas com amor, a gente não se sente feliz. Parece que a gente está carregando um caminhão nas costas. A gente não tem paz. A gente não está tranquilo. A gente não está bem e pensamos que estamos. Às vezes a gente acha que pelo fato de fazer coisas, isso vai trazer a felicidade. Isso vai agradar o coração de Deus e eu vou encontrar satisfação. Mas talvez o que você precisa entender nessa noite é que não é o fazer coisas. É a maneira como você faz as coisas. E isso precisa ser revisto. Paulo está dizendo isso aqui, observar o versículo número 10. Ele diz: amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. O que é o verdadeiro amor? É você priorizar você ou você priorizar o seu próximo? E aí? Deixa-me perguntar, na sua agenda, na sua vida, quem é a sua prioridade? É você ou é o seu próximo? Isso que Paulo está falando aqui. No zelo, não sejais remissos. Na maneira como você faz as coisas, não seja remisso. Sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança. Sede pacientes na tribulação. Na oração, perseverança. Mas eu quero terminar esse sermão aqui nessa noite falando sobre o mais importante. Quero terminar falando sobre o mais importante. Paulo está falando de 3 coisas importantes nesse texto acerca do amor. Primeira coisa que Paulo está falando é que o amor é um imperativo. A segunda coisa que Paulo está falando nesse texto é que o amor é um exercício. Mas a terceira coisa que Paulo está nos mostrando nesse texto aqui é que esse amor é divino. Porque a fonte desse amor não está em você. A fonte desse amor está em Deus. A fonte desse amor não está em você mesmo. Porque João responde essa resposta, porque João faz uma pergunta na sua carta. Na primeira carta de João, João diz o seguinte: por que nós amamos a Deus? Nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Sabe por que você não ama o seu próximo? Sabe por que você não ama a Deus? Talvez é porque você não experimentou esse amor. Talvez é porque você não está pensando nesse amor. Talvez é porque você não está indo profundo nesse amor. Talvez é porque você não entendeu o amor de Deus plenamente. Talvez é porque você não entendeu a dimensão do amor de Deus para com você e para com a sua igreja. E o versículo mais conhecido da Bíblia nos lembra exatamente isso. Porque nos diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu.
Então, primeiramente, antes de você dar, antes de você entregar o amor, você precisa experimentar. Deixe-me lhe contar um exemplo muito claro disso. Um exemplo muito conhecido na Bíblia. O exemplo do apóstolo Pedro. Você lembra que Pedro foi um dos discípulos mais próximos de Jesus. Na verdade, entre os 3 amigos mais próximos de Jesus, mais íntimos de Jesus. O que é que aconteceu com Pedro? Caminhava com Jesus, escutava os ensinos de Jesus, se entusiasmava, e era impossível na sua reflexão, e muitas vezes falava coisas extraordinárias, que Deus dizia: Pedro, isso quem te revelou não foi carne nem sangue, mas foi o próprio Deus que te revelou. Isso que você está falando. Mas outras vezes Jesus tinha que dizer a Pedro o seguinte: arreda-te de mim, Satanás, porque não está falando das coisas de Deus. Ele caminhou com Jesus, ele experimentou muitas coisas de Jesus, mas Pedro ainda não havia compreendido o amor de Deus 100%, porque ele era próximo de Jesus, ele queria ser amigo de Jesus, ele queria caminhar com Jesus, ele gostava das mensagens de Jesus, ele se sentia tranquilo e em paz quando estava com Jesus, ele seguia Jesus, deixou tudo e seguiu Jesus. Mas ele ainda não tinha experimentado esse amor verdadeiramente. De tal maneira que Jesus tem que lhe ensinar. E Jesus chega para Pedro e fala o seguinte: Pedro, antes que cante o galo, 3 vezes, você vai o quê? Me negar. E o que é que Pedro fala? Ah, eu amo o Senhor demais. Isso nunca vai acontecer. Isso nunca vai acontecer. Porque Pedro estava autoconfiante do seu coração, da sua religiosidade, do seu compromisso, de que ele nunca ia negar a Jesus e que ele se manteria fiel. Sabe por quê? Porque Pedro estava confiado nos seus méritos. Pedro estava confiado nos seus próprios méritos. Pedro estava confiado no seu amor. E deixa eu dizer uma coisa. O amor que as Escrituras estão falando não é o seu amor. Porque o seu amor muda. O seu amor, ele faz assim, ó. Ele oscila. O seu amor vai e vem. O amor, muitas vezes você ama fazer um esporte, de repente o amor passou. Quando você é jovenzinho, ainda não casou, não tem um relacionamento sério, você começa apaixonado e de repente acaba o amor. E como é que você explica esse negócio? O nosso amor é um amor interesseiro. O nosso amor é baseado naquilo que nos traz benefício. O nosso amor é baseado naquilo que nos faz bem. O nosso amor é baseado naquilo que é conveniente. O nosso amor é baseado naquilo que vai me trazer algum benefício. É por isso que Deus não está falando desse amor. O que Deus está falando, e eu vou voltar ao começo do meu sermão, e no começo do meu sermão eu disse que a grande diferença da igreja para o mundo é o amor. Talvez você não entendeu o que eu quis dizer. É que a grande diferença é que o amor do mundo é um amor humano. O amor do mundo é um amor que parte de nós mesmos. O amor do mundo está em nós. E é um amor que vai em bem. É um amor interesseiro. É um amor que busca benefícios. É um amor que circunstancial. É um amor superficial. É um amor frágil. Mas não é desse amor que eu estou lhe falando. Não é desse amor que as Escrituras estão lhe falando. O amor que as Escrituras estão falando é o amor que vem do próprio Deus. E o amor que vem de Deus é uma decisão. O amor que vem de Deus não muda. O amor que vem de Deus é eterno. O amor que vem de Deus é infinito. O amor que vem de Deus tudo sofre, tudo crê, tudo espera. O amor que vem de Deus não passa, porque vai passar a fé, a esperança e o amor. E dos 3, qual é o que permanece? O amor. No céu nós não vamos precisar de fé. No céu nós não vamos precisar de esperança. Mas no céu, nós só estaremos lá por amor. E é desse amor que você precisa experimentar.
Porque esse amor foi o que Pedro não tinha experimentado ainda. Mas quando Jesus põe o seu coração na nossa miséria, quando não há nada em nós que atrai, que poderia despertar algo em Deus para que Ele nos amasse, e Ele nos amou, quando Ele põe o seu coração na minha miséria, isso é amor. É quando eu me coloco numa condição que eu não tenho nada para acrescentar a Deus, que eu não tenho nada que eu possa fazer que vai fazer Deus ser mais grande, maior do que Ele é. Não tem nada que vai fazer com que Deus seja mais poderoso do que Ele é. Não tem nada em mim que vai impedir o que Deus tem para fazer, porque Ele é todo poderoso, porque Ele é soberano. E mesmo assim, Ele decidiu me amar. É isso aí que é o mistério que só posso entender através do Espírito Santo de Deus. E é isso aqui que Paulo está falando. É isso aqui que Paulo está mencionando para mim e para você. E foi isso aí que Jesus disse a Pedro o seguinte: Pedro, tu me amas? E Pedro disse: amo, Senhor. Jesus sabia que ele havia negado 3 vezes. Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes que eu te amo. Pedro, você tem certeza que você me ama? Sabe o que é que Deus quer de nós, irmãos? É que nós tenhamos um amor verdadeiro e não um amor hipócrita. Deus, naquele momento, estava transformando o amor de Pedro de um amor hipócrita para um amor verdadeiro. E o verdadeiro cristão, o cristão que vai para uma outra dimensão da vida cristã, uma igreja que experimenta o avivamento, uma igreja que experimenta algo especial de Deus, ela precisa experimentar esse amor verdadeiro. Deixa eu lhe falar uma coisa. Tem muitas pessoas que passaram a vida na igreja e nunca experimentaram esse amor. Tem pessoas que passaram quase uma vida toda na igreja e hoje estão amarguradas e fora da igreja, porque elas nunca experimentaram desse amor. Ou porque elas viveram um amor hipócrita. Mas nessa noite, Deus nos dá a oportunidade de nós experimentarmos esse amor. Porque esse amor vem dele. Vem dele para nós. E sabe o que é que Deus, a única coisa que Deus quer para você experimentar esse amor? É você se humilhar. É você se humilhar e falar assim: Senhor, eu quero experimentar isso. Não sei muito o que o pastor está dizendo, não, mas eu quero experimentar. Leia essa passagem com calma na sua casa. Fala, eu quero experimentar algo novo na minha vida. E foi aí que Jesus respondeu a Pedro. A resposta de Jesus a Pedro foi especial demais. Foi diz: apacenta as minhas ovelhas. Nós só estamos habilitados para servir na igreja, ou para servir em qualquer coisa, em nome de Deus, se nós estamos dispostos a amar, não com o amor de Deus, não com o amor dos homens, mas com o amor de Deus. Essa é a única condição. O amor é a condição de Deus, para que você seja habilitado a poder amar, porque esse é o selo da vida cristã, é o amor de Deus. Amém?
Que Deus nos abençoe. Estamos juntos. Vamos orar. Coloque sua vida diante de Deus. Coloque essa igreja aqui nas mãos do Senhor. E peça a Ele que derrame uma porção especial de amor. Eu queria que você pensasse, talvez, no seu coração, em alguma coisa que você sente que precisa do amor de Deus para que ela seja curada e sarada no seu coração. Deus é poderoso, irmãos, para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos e pensamos. Nós vamos orar. Senhor, nessa noite nós queremos orar aqui, para que o Senhor derrame esse amor na tua igreja, para que o Senhor derrame uma porção dobrada do teu amor nas nossas vidas, que o Senhor restaure o nosso primeiro amor. Restaura, Senhor. É só o Senhor que pode restaurar o primeiro amor. Te pedimos que o Senhor derrame da tua graça sobre as nossas vidas, que o Senhor nos quebrante, que o Senhor nos humilhe, que o Senhor nos leve a viver o verdadeiro evangelho. E o verdadeiro evangelho tem a ver com aquilo que o Senhor fez por nós. Não naquilo que nós somos capazes de fazer por ti, mas daquilo que o Senhor fez pelas nossas vidas. E nós temos certeza, Senhor, porque a tua palavra nos garante isso. Quando nós entendermos esse amor, nós seremos um melhor cônjuge, nós seremos um melhor pai, nós seremos um melhor filho, nós seremos um melhor líder, nós seremos um melhor trabalhador, nós seremos um melhor empresário, nós seremos um melhor professor, que seja a área que nós estejamos atuando, mas que o Senhor nos ajude e derrame um avivamento de amor nas nossas vidas. Nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Em resposta a essa mensagem, nós vamos